Fala galera, beleza? Começando mais um episódio do podcast Trajetória. Eu sou Alisson Luna, empresário, gestor de tráfego e estrategista digital. E hoje nós viemos aqui com a presença de uma pessoa muito importante nessa área que ela atua, né? Não vou falar muito aqui, que eu vou deixar ela se apresentar, mas antes de falar dela, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e deixar também o nome da próxima pessoa que você gostaria que viesse participar aqui do podcast Trajetória. Hoje eu estou aqui com a doutora Letícia, ela que é fisioterapeuta. Ela vai falar um pouquinho mais dela, né? Nada mais justo do que deixar você se apresentar. Fala pro pessoal quem é você, fica à vontade que a casa é sua. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelas indicações, né? Eu sou Letícia Carboni, sou fisioterapeuta, trabalho com microfisioterapia, uma técnica bem específica dentro da fisioterapia, né? Trabalho com essa técnica há 8 anos e é uma técnica que, apesar de ser fisioterapeuta, associa muito de traumas, conflitos que a pessoa viveu e que leva a pessoa a entrar em algum sintoma, doença que fica incomodando. Por conta de começar a trabalhar com essa técnica, eu fui agregando mais conhecimento, mais técnicas, assim. Então, estudo e trabalho muito também com a leitura biológica, que é a nova medicina germânica. Fui estudar muito a área de inteligência emocional. Faço parte de uma equipe que dá treinamento de inteligência emocional. Então, eu trabalho com essa área, assim, que falo que engloba o ser humano como um todo, né? O físico, que foi o primeiro ali dentro da fisioterapia, mas aí associando sempre ao emocional, ao psíquico. Legal. É muito louco, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar. Eu perguntei, microfisioterapia, o que é isso, né? Para a pessoa que é leiga, talvez não sabe o que é isso. Você pode falar para eles o que é de fato, o que acontece, como que a pessoa ela vai saber que ela precisa dessa profissão, dessa técnica, assim, exato. Né? A microfisioterapia é uma fisioterapia pequenininha, né? Basicamente, a gente não era muito acostumado a pensar dessa forma. Hoje em dia já estamos vendo isso, né? Em todas as áreas de ciência, medicina, enfim. As coisas que a gente vive, conflitos, traumas emocionais, situações muito desafiadoras que aconteceram na nossa vida, não ficam gravadas só na nossa memória. Então, muitas vezes a gente fala, superei, passou, nem lembro mais, nem lembro de quando eu era criança e aconteceu um evento muito traumático, muito dramático. Mas o nosso corpo guarda, que é o que a gente chama de inconsciente. Então, o inconsciente guarda essas informações traumáticas e não fica assim num além. Quem guarda esse inconsciente é o nosso corpo, é a membrana celular do nosso corpo. Então, a membrana das nossas célulazinhas guardam essas informações e com o passar do tempo, com o acúmulo dessas informações, vai gerar algum sintoma. Então, seja um sintoma físico, tipo, a pessoa começa a ter dor de cabeça constante, trata, faz exame, não encontra causa. A pessoa começa a ter gastrite, vai buscar, muda a alimentação, faz tratamento, mas acaba sempre voltando. E aí, muitas vezes, as pessoas ao redor falam, né? Até médicos mesmo falam, isso é emocional, vai tratar o teu emocional. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, poxa, mas tá tudo bem, eu tô bem, olha, eu superei tanta coisa, passei por tanta coisa, tá tudo tão certo na minha vida agora. E na microfisioterapia, o que eu explico, né? Então, essa abordagem de microfisioterapia, leitura biológica, eu explico, é importante as pessoas entenderem que o corpo foi guardando há tanto tempo, algumas questões que realmente chega uma hora que sobrecarrega. Então, chega uma hora que o corpo não aguenta mais. E, de alguma forma, a gente precisa liberar isso. Na microfisioterapia, é uma das técnicas, né? Que a gente libera esse emocional. Então, com um toque bem levezinho no corpo, libera. E o corpo acaba fazendo uma regulagem. Ele entra em harmonia e o sintoma ameniza. Então, assim, quando que uma pessoa precisa fazer microfisioterapia? Do meu ponto de vista, todo mundo merece fazer uma sessão. Eu atendo criança e pessoas de todas as idades. Porque, beleza, às vezes está somando em sintoma, igual eu falei, dor de cabeça, gastrite, dor no corpo, intestino, vários problemas no intestino, tem muita relação com o emocional, fibromialgia, que foi, né, o que me levou a estudar isso. Então, sim, muitas vezes são esses sintomas mais gritantes que incomodam muito. Mas, muitas vezes, são essas questões de ansiedade, são pessoas que
tem comportamentos que vêm por traumas, assim, sabe? Comportamentos de ansiedade, de não ver graça nenhuma na vida, às vezes de entrar em uma depressão mais profunda. E aí, claro que quanto mais profundo é uma situação de uma pessoa, né? Quanto mais crônico é o estágio de adoecimento de uma pessoa, mais profissionais envolvidos vão ser importantes. Mas a microfisioterapia vai trabalhar junto. Então, assim, uma pessoa tem uma depressão muito crônica, vai no psiquiatra, faz tratamento, faz acompanhamento com o psicólogo. A microfisioterapia vai contribuir com esse time, sabe? Com a mudança de estilo de vida, né? Enfim. Então, é uma técnica que todo mundo merece fazer, assim. Não é um tratamento que a pessoa precisa ficar fazendo várias sessões, né? Justamente por isso, como a gente vai lá na causa, uma sessão... Eu indico sempre a pessoa se preparar para fazer 3. Então, vai uma sessão, depois de uns 2 meses volta para outra, e depois de uns 4 meses volta para outra sessão. Depois disso, fica fazendo uma vez por ano. Mas assim, a pessoa foi ali, fez um atendimento, ficou super bem, depende muito de cada caso. A pessoa ficou super bem, fica fazendo uma vez por ano. Porque aí você vai manter o seu corpo numa harmonia, assim, para não ir adoecendo. Tanto nessa questão... Sabe isso que a gente fala muito hoje? Corpo, mente, espírito? Sim. Então, é nesse sentido, assim, ver de uma forma mais integral, né? Mais geral, assim, as pessoas, a saúde. Legal. E quando foi que você soube que você queria atuar nessa área específica? Olha, que eu soube que eu queria atuar nessa área foi em 2015, quando eu fiz uma primeira sessão, quando eu passei por um atendimento como paciente. Em 2014, eu estava no último ano ali de faculdade, e no último ano de faculdade de fisioterapia, a gente atende, né, os pacientes e a gente tem que fazer um estudo de caso. Então, a gente tem que apresentar o caso do paciente, o que a gente estava fazendo, se melhorou, se não melhorou, tal. É o processo da faculdade. E aí, eu tinha uma paciente que tinha fibromialgia. Uma mulher, ela tinha numa faixa de uns 40 anos, assim. Uma mulher super legal, sabe? Uma pessoa super ali, com uma vida boa e tal. E ela tinha fibromialgia. E fibromialgia é uma condição que a pessoa sente muita dor no corpo inteiro e que não tem exame. Então, não tem Até então, assim, não tinha muito... e a causa é essa. Foi uma intoxicação, foi um vírus que a pessoa pegou. Não tinha isso, sabe? Hoje em dia, já estão falando muito. É do emocional, é o acúmulo emocional. E aí, estudando o caso dela, como eu tinha que apresentar, né? Ela era o meu estudo de caso. Eu estava lá estudando, pesquisando artigos e encontrei um artigo que falava que foi feito lá microfisioterapia em tantos pacientes e teve uma melhora de 70%. E é muito para fibromialgia, porque é uma condição que é difícil melhorar, sabe? A pessoa fica ali sempre com muita dor, com algum outro sintomas associados, problema no intestino, depressão. E é uma dor muito incapacitante, a pessoa não consegue mesmo fazer muitas coisas. E aí eu falei, microfisioterapia, o que é isso? Fui perguntar pro meu professor de estágio o que era. E aí ele falou assim, eu vou fazer essa formação ano que vem, que seria em 2015. Daí ele falou, quando eu estiver atendendo, eu posso te avisar, você passa por um atendimento, porque hoje eu realmente não consigo te explicar muito bem o que é. Eu falei, beleza. Aí em 2015 eu estava recém-formada, já estava trabalhando, assim, atuando em outra área da fisioterapia mais convencional, assim, né, em ortopedia, neuro. E aí ele me falou, olha, se você quiser passar por um atendimento de microfisioterapia, eu tô atendendo. E aí eu passei por uma sessão. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, tenho certeza. É muito incrível, assim, né? Tanto a abordagem, eu me identifiquei muito, quanto com o que eu senti, assim, passando pela experiência, sabe? O que liberou pra mim, o que foi pra mim, foi muito incrível. Ali começou a mudar muita coisa na minha vida, assim. Eu não conhecia, né? Já vi várias áreas da saúde, né? Eu trabalhei 12 anos na área da saúde. Minha esposa tá agora na área da saúde também. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Então eu falei, vou perguntar, né? É uma técnica francesa. Tá no Brasil há mais ou menos 18 anos. Então, na França já existe há 35 talvez, por aí. Mas se for parar para pensar, é nova, né? É nova. 18 anos no Brasil é pouco tempo. E qual que é a parte mais difícil de ser fisioterapeuta? E a parte mais desafiadora, assim, que eu tive muito que aprender, eu acho que isso é
no geral, de quem trabalha na área da saúde, de personalidade, meu ponto de vista, assim, né? O ponto de vista, pessoas que trabalham na área da saúde, normalmente tem essa tendência de quero ajudar os outros. Eu quero fazer o bem pro próximo, eu quero ajudar o outro. Então, já é uma coisa meio que da personalidade ali das pessoas da área da saúde. Na microfisioterapia, conforme eu fui encontrando, assim, essas causas... nossa, que tem tanta questão que é interessante liberar, que, meu Deus, vai melhorar tanto a qualidade de vida da pessoa. O que foi um desafio para mim foi entender o processo de cada um, que às vezes a pessoa não quer. Sim. E eu tenho que respeitar. Então, esse foi o primeiro ponto. E falando parece fácil, mas foi bem desafiador, porque às vezes, né, tem uma pessoa que você gosta, que você ama, que você fala, poxa vida, vamos olhar para isso, olha, trata isso, vamos olhar para essa questão, vem fazer uma sessão. E a pessoa não quer, tá resistente, tem que respeitar o tempo da pessoa. Isso é bem desafiador. E outra questão muito desafiadora... talvez porque eu não tive a base de formação de graduação de psicoterapia, né? De psicologia. Então, foi uma coisa que eu tive que aprender muito no começo a entender e respeitar, de certa forma, a história da pessoa. A dor da pessoa, o processo da pessoa. Porque tem casos e casos, histórias e histórias. E foi os 2 maiores desafios para mim, assim... entender a dor do outro, ajudar com o que eu sei fazer, e eu sei que a pessoa também é forte. Reconhecer isso, sabe? Que a pessoa tem força para lidar com a história dela, Sim. com os desafios dela. Esses 2 foram... os desafios, né? Para mim, foram os maiores desafios. Na época que eu trabalhava na área da saúde, era isso mesmo, igual você falou. Quando a gente fica sabendo de uma coisa que é boa e que ajuda as pessoas, à vontade, a gente fala, vem aqui agora, você precisa fazer isso. Mas não adianta. Eu sempre falo isso para as pessoas. Falo, nem tudo na vida, né? Não só na área da saúde, mas tem coisas, por exemplo, que a pessoa ela precisa mudar como pessoa, que talvez você de fora você vê. Né? Nós estamos aqui, eu estou vendo você está me vendo. Talvez você vê meu erro. Eu não vejo. Aí você fala assim, Alice, você está errando assim, assim, assim. Você podia melhorar. Você pode falar, você pode ir em qualquer outro lugar, você pode procurar igreja, você pode procurar qualquer coisa. Se a pessoa não decidir mudar por ela mesma, ela não vai mudar. Porque aí entra o orgulho também, né? Que é um grande problema hoje. As pessoas acabam deixando de viver melhor, de ter uma vida melhor, talvez até com cônjuge, com namorado, por aí vai, com outras pessoas e amigos, por fato de não querer se abrir para mudança, né? Transformar o caráter, transformar alguma área que é ruim e a pessoa não se abre, e aí é ruim. Quando a gente, já dentro da área da saúde, quando a gente identifica isso, né? Na época que eu trabalhava na área da saúde, eu trabalhava muito eu gostava muito de medicamento natural. Eu gostava muito de medicamento natural. Eu falei, não, cara, remédio... Eu trabalhei em farmácia, 12 anos. E aí tinha os medicamentos normal, mas tinha os fitoterápicos, né? E eu gostava muito do fitoterápico, porque eu sabia que dava resultado. E não ia agredir tanto igual... Só que as pessoas nunca queriam, eles queriam alívio rápido, né? Que daí já tô com uma dor de cabeça e tal. O que tá causando a sua dor de cabeça? Você está tomando uma Doralgina, Neosaldina, só para aliviar a dor no momento, mas e aí? O que causa isso? Daí quando a gente sabe tratar isso aí, né? Que é igual você falou, tem traumas que só com algumas técnicas que vão resolver, né? Então é muito louco. E nessa trajetória sua já como profissional, qual foi a pessoa que mais te apoiou? Não foi uma só. Em primeiro lugar, de pessoas humanas aqui, né, no planeta Terra, com certeza foi meu pai, junto com a minha mãe, assim, foram os primeiros, sem sombra de dúvida, a começar pela graduação. Foi a pessoa que me pegou e falou, vamos lá, o que você vai fazer de faculdade? Porque eu tava meio assim, não sabia o que fazer. Eu trabalhei com meu pai durante 9 anos em escritório de contabilidade. Então, eu tava, acho que vou fazer ciências contábeis ou administração, vamos ver, né? Tinha uma loja, eles tinham aberto uma loja de roupa infantil, porque eu tinha tido meu filho ali naquela fase de terceirão, ensino médio, de terceirão para faculdade. Então, quando eu saí do terceirão, eu não entrei direto na faculdade. E aí, então, em primeiro lugar, foi meu pai, que foi a pessoa que pegou e falou, não, vamos lá, você vai fazer uma faculdade sim, você vai se formar e tal, e tal.
E me deixou muito livre. Então, além de dar todo o suporte para eu conseguir fazer faculdade, que eu não teria conseguido nunca sem eles. Não nunca, mas talvez teria sido muito mais difícil. Quando ele me deu essa liberdade, que eu achei muito incrível. Porque ele poderia ter falado, vai fazer ciências contábeis e continuar trabalhando comigo. Ele me deu essa liberdade. Ele falou, vai fazer o que você quer. O que você tem vontade de fazer? Vai atrás disso. E aí eu pensei, e aí uma conhecida até falou de fisioterapia, eu nem pensava nisso. Enfim, daí fui pra faculdade e já amei. Ah, tá bom, beleza. Quando eu me formei, que eu fiz a sessão, que eu passei por um atendimento de microfisioterapia e falei que queria fazer isso, de novo, foram as pessoas que falaram, mesmo sem eles conhecerem, né? Eles também não sabiam o que eram, eles nem tinham passado por um atendimento, mas ele falou, não, beleza, se é isso que você quer fazer, vamos lá. Então, nessa parte ali, para me formar, com certeza foram os meus pais ali. Depois de mudança de vida, nessa questão de ascensão, né? Porque aí, beleza, me formei, mas e aí, o que eu faço? Esse eu acho que é um dos maiores desafios que qualquer profissional, né? Pois é, sou fisioterapeuta. E aí? Começo a atender lá, acho que a maioria, talvez, dos fisioterapeutas passam por isso. Me formei em fisioterapia, comecei a atender as pessoas que vêm por plano de saúde. Então, atende muitas pessoas ao mesmo tempo. Você não consegue dar a atenção que você gostaria para cada pessoa, porque, às vezes, tinham 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, né, é um pouco frustrante, assim, essa parte. Mas tem a questão financeira também, enfim. E aí, consegui fazer, então, encontrar uma área que, nossa, já é um privilégio, né? Você se encontrar em uma área. Eu me encontrei dentro da microfisioterapia, consegui me formar ali. E aí, começou a minha trajetória, porque eu tinha formação, mas começo de carreira, não era muito conhecida, e o que eu faço, como que eu faço para lotar a agenda lá em 2016, e, meu Deus, socorro, me ajuda! E comecei a fazer tudo quanto é tipo de oração, né? Deus, 2016, eu acho que nem existia Instagram, né, velho? Em 2017 eu sei que já existia Instagram, mas não da forma eu que não é profissionalizava. Hoje, né? Eu tinha um Instagram bem diferente, assim. E aí foi o que começou assim a mudar a minha vida quando eu fui fazer um processo de coach, nessa fase ali. Bem no começo. Porque o que acontecia? Eu não falava pra ninguém que eu atendia microfisioterapia. Eu não vendia o meu serviço, o meu trabalho, porque eu não conhecia. Eu era meio bloqueada, assim, muito tímida, muito retraída. Não conseguia falar. Então, se você chegasse... E aconteceu essa cena da minha vizinha chegar e falar, nossa, que ela tava com uma dor, que ela tinha dor há muito tempo. E, assim, daí com o meu conhecimento técnico, eu já entendia que era muito emocional aquela dor dela. Eu falei, nossa, mas você já foi no médico? Tipo, mano, não falei, sabe? Tem microfisioterapia, tô trabalhando com isso, você não quer passar por uma sessão? Deixa eu te atender pra você ver o benefício e tal. Então, era muito travada. Nesse processo de coaching individual que eu fiz, nossa, me destravou pra caramba, porque aí eu trabalhei muitas questões de crenças, muita questão de... aquelas mini tarefas que você tem que fazer toda semana, né? Então, você vai subindo degrauzinho por degrauzinho até eu conseguir gravar vídeos e falar no Instagram e falar para as pessoas e falar para todo mundo de microfisioterapia do jeito que é hoje. Fui subindo esses degraus, assim. De gravar vídeo, achava que ficava horrível, gravava e não postava, falava tudo errado, depois falava fazendo careta, depois falava... Ai, gente, mas tá bom, foi um processão. É assim mesmo. Então, nessa parte profissional, teve esse coach que me ajudou muito, o Eduardo Hack, e eu tive também um presentinho, um presentão, assim, de Deus, que eu fui trabalhar numa clínica que tinham 2 profissionais que me ajudavam muito, que era uma consteladora e uma psicóloga. Então, essa convivência que eu tive ali na clínica com elas nos primeiros anos de formação, de trabalho, e 2 pessoas que também trabalhavam com isso, com dores emocionais. Então a gente trocava muita figurinha, trocava muita ideia, sabe? E aí formações, tipo, olha, esse curso fala disso, olha, isso faz... Eu cresci muito com essas 2 profissionais. Então, tiveram essas pessoas principais. Teve muito mais gente que me ajudou, né? Em 2017, eu contratei uma empresa de marketing, que também fez total diferença. Hoje, eu tenho uma pessoa que trabalha com tráfego pago também para mim e tal. Tô entendendo, né, a importância disso, quanto isso é importante. E lá em 2017, também uma das coisas que ajudou foi isso, que daí uma empresa fez todo esse trabalho de logística de internet, né? Instagram,
Google. Eu não entendia nada na época. Hoje eu entendo bem pouquinho. Mas foram coisas que ajudaram pra caramba, que eu vi bastante diferença. Isso inclusive, era até uma pergunta, você já respondeu. Onde que foi a virada de chave de mentalidade pro digital, né? Porque o que a gente vê hoje em dia, na verdade, a pandemia acelerou muito, né? Eu comecei a estudar marketing em 2017. Então, aplicar de fato, trabalhar full time com isso desde 2019. A gente fez lançamentos de infoprodutos, né? Lançamos Expert, várias coisas aí nesse meio de caminho. Mas o mais importante, que ali em 2019, 2020, mais ou menos, começando a pandemia, né? Muitas empresas, né? Donos de negócios, prestadores de serviço, não se adequaram no digital. E muitas empresas fecharam por causa disso. Sim. E vinha a pergunta, né? Aonde que foi que você deu aquele... Nossa, eu preciso estar nisso, eu preciso... Porque uma coisa que eu tinha na minha cabeça era que eu ouvia muito, mas eu falava, pá, esse negócio é coisa de coach, tá ligado? Tipo, aquele preconceito, aquele assim, preconceito, tipo, quem não é visto não é lembrado. Eu falei, mãe, cara, mas é verdade. Quem não é visto não é lembrado. Total. Eu tava conversando com um médico agora essa semana, acho que foi ontem que eu tava conversando com ele. A gente tava falando exatamente das estratégias de marketing que a gente tá desenhando, né? Que ele vai lançar produto, vai ensinar outros médicos, tem a captação de pacientes, tem um monte de coisa que a gente faz junto ali. Aí nós estávamos falando exatamente disso. Ele falou, cara, de 2016 até 2019, mais ou menos, eu era o único médico que fazia o que eu fazia. Só que eu nunca fui pro digital. Isso aí me regaçou. Porque quando começou 2019, muita gente menos qualificada do que ele... Então, acontece às vezes comigo, com você que está nos assistindo. Às vezes você vê uma pessoa menos desqualificada que você, tendo mais sucesso, justamente porque ele entendeu o mercado de hoje, que hoje já mudou, não é mais como antigamente. Hoje você colocar a tua marca na televisão, vai ter resultado? Vai. Mas a médio e longo prazo. Não é a curto prazo, igual o tráfego pago faz. Tráfego pago, você coloca um anúncio hoje, amanhã tá bolando de gente lá no seu WhatsApp para poder... ter várias oportunidades, né, de fechar negócios. Na hora. Mas dito isso, qual que foi o maior erro como profissional? O maior erro como profissional? Oh, meu Deus, vamos pensar. Teve uma fase que foi bem desafiadora. Talvez... sim, foi um erro ali, né? E que me ensinou muito, que foi justamente no momento da pandemia. Porque, olha só, começou ali, né? 2020 e tal, eu tinha acabado de investir em outros projetos que não eram profissionais, pessoais, assim. E quando foi aquele primeiro mês de abril, que começou em março, mas e aí refletiu, né? No mês de abril, financeiramente... Eu pensei, cara, eu não posso mais ter despesa nenhuma. E aí eu parei de investir no marketing. No marketing. Foi uma das primeiras coisas que eu cortei. Agora ela falou, eu vou ter que falar. Isso aqui é a maior dor do cara que trabalha com isso. Do gestor de tráfego, do dono de agência. A maior dor dele, sabe qual que é essa? Na primeira crise, a primeira coisa que a pessoa tira é o marketing. Foi. Só que é um erro. Só que assim, tem muita gente que não entende, tá tudo certo, porque as pessoas não entendem. Eu não entendia. Se eu fosse também, tipo assim, tá acontecendo isso, eu vou cortar isso aqui, pô. Só que na verdade, se você parar para pensar, onde gera oportunidade para você ter venda, é o marketing. Aí você corta onde gera mais oportunidade, onde você pode ter mais venda, principalmente na pandemia. Eu demorei uns meses para entender isso e foi bem desafiador. É loucura. Isso é loucura. Porque aí, assim, realmente, hoje tá muito claro para mim, eu consigo ter essa visão nítida, que o marketing, a empresa que fazia meu marketing, eles traz muito paciente, né? Pelo Google, a pessoa digita ali, te encontra fácil. Sim. E aí tem um Instagram alimentado, então a pessoa, né, se identifica, enfim. Mas aí eu sei que eu passei alguns meses, assim, eu não lembro exatamente, mas deve ter sido uns 4 ou 5 meses. Que aí eu falei, o que eu faço? Meu Deus, né? E aí foi justamente na pandemia, bem isso, que mudou mundialmente todo o consumo das pessoas. Porque
todo mundo aprendeu a comprar pela internet, todo mundo aprendeu a procurar as coisas pela internet, a procurar profissionais das mais diversas áreas pela internet. E foi quando muitas pessoas precisavam de ajuda mental, que muitas pessoas se tocaram, assim, nossa, eu preciso cuidar do meu emocional para estar bem fisicamente também. E aí, então, alguns meses depois, assim, foi um grande erro ter cortado, né, o vínculo com a empresa do marketing. Só que, ao mesmo tempo, foi onde eu aprendi tudo que eu faço hoje no meu Instagram. Que hoje eu tenho ajuda de tráfego pago, mas quem alimenta o Instagram e cuida dele esteticamente, assim, sou eu. Sim. Então, foi quando eu tive que aprender tudo sozinha ali, né? Me virando. E aí, qual que foi a virada de chave? Que eu falei, caraca, não, mas é por aqui que eu tenho que ir. E aí, a linha que eu sigo hoje. Que uma blogueira muito famosa aqui de Foz, muito conhecida, a Meire Coracini, veio fazer uma sessão de microfisioterapia. E aí, foi bem isso. Ela fez uma sessão, divulgou. Foi incrível. Eu cheguei em casa, assim, eu lembro, na hora do almoço, e um monte de mensagem. Eu, gente, que loucura! Olha o poder disso, né? Olha só. E aí, até hoje, eu penso, gente, não tem como. A gente tem que existir na internet. Eu me dediquei muito, eu fiquei muito boa. Me especializei demais na minha área, em várias formações. Então, tanto de fazer todas as atualizações de microfisioterapia, como de estudar vários outros cursos que agregam no meu atendimento. Então, eu era muito boa. Só que eu não tinha ainda essa noção que a gente acabou de falar aqui, da importância que é mostrar para as pessoas que eu era boa. Porque ninguém ia olhar para minha cara e falar, nossa, ela tem uma cara de quem é boa, vou lá nela. Não, a pessoa vai entender que eu sou boa se ela vê eu falando, se ela vê eu divulgando, se o meu vídeo chegar até ela. Exatamente. Né? O meu vídeo, o material, enfim. Exato. E aí foi um grande erro, mas que me trouxe um mega aprendizado. E hoje em dia... E aí a gente vai evoluindo, né? Aprendendo cada vez mais, estudando cada vez mais. O pouquinho que eu dedico para estudar nessa área... Então, agora sim, eu estou começando também com essa questão de pegar essas informações de leitura biológica, tipo, qual o conflito emocional que leva você a ter essa dor física. E aí eu estou começando a pegar essas informações, deixar de um jeito bem didático e vender isso para as pessoas. Então, tipo assim, a pessoa não quer fazer uma microfisioterapia. Beleza, não tem como eu ensinar a pessoa, né? Tem uma coisinha ou outra, basicamente não tem como ensinar a pessoa a fazer microfisioterapia nela mesma e tal. É uma formação muito detalhada, assim. Mas tem como eu ajudar a pessoa, onde quer que ela esteja, pela informação, com a leitura biológica e a nova medicina germânica. Então, isso eu estou começando a fazer agora. Isso é a forma de escalar o negócio, né? Porque, vamos lá, você atende sozinha. Na microfisioterapia, sim. Quantas pessoas você consegue atender por dia? Então, é um paciente por hora. Por hora, vamos lá. Vamos imaginar que você está trabalhando bastante. 8 horas, você está atendendo 8 pacientes. E aí fica bem cansada, claro, imagina. Tem que parar para almoçar. 5 dias, né? De segunda a sexta. Vamos falar que você descansa no sábado e no domingo. Todo dia, 8. Tem um limite, né? Não aguenta. Daqui a pouco tem uns traumas, né? Vai ter que fazer microfisioterapia. E eu faço bastante. Mas é muito louco. Que tem muita gente, eu falo, menos de 2% da população não utiliza o digital a favor do negócio deles. Menos de 2%. Não utiliza? Não utiliza. A maioria utiliza? Não. 2% é o que não utiliza o marketing a favor. Entendi. 98%... 98% eles utilizam, mas não da melhor forma. Os 2% entendi. É o que utilizam da melhor forma possível. Entendi. E assim, se você pegar e jogar, na verdade, 2% ainda é muito. E eu acho que esse dado está errado. Eu vi esse dado, inclusive, foi antes de ontem. Eu estava fazendo uma pesquisa, né? Aqui não é um dado concreto, tá, pessoal? É um dado que eu vi ontem e eu fiquei assim, falei, cara, eu acho que é muita gente. Porque aqui em Foz do Iguaçu tem 300 mil habitantes, mais ou menos. Mais ou menos. Uhum. Foz do Iguaçu é muito desafiador para marketing digital. Não tem muita noção do mercado. Não tem pessoas anunciando, as pessoas não têm consciência ainda, mesmo depois de uma pandemia. Uhum. Então, sim, Foz, né? Eu falo por Foz que eu estou aqui, eu moro aqui, eu conheço mais ou menos. E já investi muito também para trazer clientes para mim, e é difícil.
Então, tipo, pra fora, você coloca São Paulo, acabou. Tu sobe anúncio em São Paulo, você tá tranquilo. Agora aqui, complicado. Mas, pra você ver como que é louco isso. Com tanta informação hoje, é que tem que tomar muito cuidado, né? Tem muita informação e muita informação também que é falsa, né? Informação errada. Então, tipo, as pessoas, elas ainda não entenderam o poder, né? Foi um erro que você teve. Foi. Mas o mais importante, que eu sempre falo pra todo mundo, cara, não tem problema errar. A gente vai errar, a gente é humano. A gente vai errar. Beleza, errei. Aprendi com o erro. Não vou cometer mais esse erro. Exatamente. Né? E aí evoluiu ainda. Isso que é o mais importante. Tem gente que erra, continua errando e continua errando. Errar significa que a gente está vivendo, que Exatamente. a gente está evoluindo de alguma forma. O que a gente não pode errar é sempre a mesma coisa, né? Então que a gente... Tá bom, vamos cometer erros, mas que a gente cometa os erros mais diferentes possíveis. Exatamente. Porque aí com cada um a gente vai aprendendo. Depois desse aprendizado, do quanto era importante me posicionar no digital, do quanto de aprender e de ver, né? Não tinha nem o que discutir, sabe? Assim, na primeira ação que eu fiz ali no digital, já tive muito resultado lá na época da pandemia. Sim. E foi o que começou a daí me salvar, né? A partir dali. Então, a partir dali, trouxe um mega aprendizado, uma mega mudança. E que eu fui trabalhando até hoje, só que eu vejo que sempre tem uma coisa a mais para aprender, uma coisa a mais para desenvolver, uma coisa a mais para evoluir. Mesmo sendo da minha área, que a gente começou a falar no começo, né? De ajudar pessoas. Sim. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas é fisioterapeuta, trabalha com microfisioterapia, só pode ajudar a pessoa na forma presencial. Só ali, uma pessoa por hora e tem aquele limite do dia. E, na verdade, não. Dá pra, igual você falou, né? Dá pra escalar isso, dá pra transformar esse conhecimento, dá pra ajudar muito mais pessoas com isso, caramba. E aí vai vira girando, uma bola de né? neve, né? O negócio fica gigante. Vai escalando, né? Eu falo assim para as pessoas, eles não acreditam. Imagina, uma área dessa que é muito fácil de você conseguir ter resultado. O meu primeiro cliente em 2019 de lançamento de infoproduto foi um expert que ensinava as pessoas a fazer sabão. Caramba! Sabão caseiro? Sabão de vegano, de soda. Faturamos o famoso 6 em 2, já faturamos vários 6 em 7 com esse produto. Então você imagina, eu sempre falo, e toda vez se você estiver assistindo Expert, na época eu não entendia, tá? Porque eu tô falando aqui na época. Eu falo, cara, vendeu sabão, vende qualquer coisa. Vende tudo. Vende tudo. Tudo. Então é muito fácil hoje, as pessoas ainda não entenderam, é uma pena, né? Mas nós falamos do seu erro, falamos de como isso foi importante também para o crescimento, né? Que é muito importante isso, né? E não só de erros vive o ser humano. E o melhor acerto que você teve? Ah, meu Deus, o melhor acerto. Poxa, e aí? Foi ter aprendido com o meu erro. Foi. Um deles foi, sim. Foi o que fez muita diferença. Uma coisa que eu acertei, e eu vejo que eu continuo acertando, assim, nisso, eu levo em consideração o que as pessoas falam. Eu aprendi num momento muito bom da vida e integrei muito isso de aprender não só com os meus erros, mas com os erros das outras pessoas. Então, eu sou o tipo de pessoa e profissional, mas, né, falando mais da área profissional, que eu levo em conta o que a pessoa fez. Eu gosto de saber, mas o que a pessoa fez para conseguir isso? Essa ação. E quando que ela errou ali? Então, eu não vou fazer isso. Eu gosto dessa ideia eu não sei se fica bonito falar isso, mas é como se fosse de comprar o erro do outro. Eu costumo chamar isso de sabedoria. Pode ser. Você aprende... O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Fala, aprendi com o erro. Isso é importante, porque, por exemplo, nas profissões, né? Por exemplo, eu vou falar da minha profissão e com certeza você vai falar da sua. Na época da minha profissão, eu trabalhava em farmácia. A minha maior experiência foi aprendendo com o erro que os outros faziam. Eu ficava ali o tempo todo do lado das pessoas que tinham mais experiência comigo e ficava lá. Só que, mesmo assim, eles já tinham passado por várias coisas, já tinham errado várias coisas. Então, quando eu ia fazer algo que eu ia errar, ele falou, cara,
Isso eu já fiz e não dá certo. É tipo o mentor, o coach de hoje, né? Coach, mentor, mudou muito o nome, mas é uma pessoa que te aconselha, é um conselheiro, né? Sim. Mais de 2.000 Mentores, anos atrás eu acho existia. que é maravilhoso. Né? Então, tipo, o conselheiro é a pessoa que de fato te mostra o caminho para você não errar onde ele errou. E aí, quando a gente tem essa oportunidade de ver em outra pessoa, eu tive várias oportunidades, não só na área da farmácia, mas na área do marketing também. Trabalhei com uma empresa muito grande, dei mentoria para várias empresas aí conhecidas também. E aí a gente vai, na mentoria, normalmente a gente acha que a gente só vai ensinar, só que a gente acaba aprendendo. Porque o jogo é esse. Na hora que eu descobri que mentoria era tão bom, porque eu falei assim, caraca, eu aprendo muito com mentoria. Porque o cara tá errando aqui, eu não vou errar. Ah, não sei delegar, beleza. Descobri, ele tá errando nessa parte, eu não vou errar. Então a gente aprende muito, né? Eu sempre falo pra gente errar rápido e corrigir rápido, né? Que daí isso vai levar ao acerto. Tem uma coisa, assim, que eu também acho bem interessante, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Total isso. Não sei se faz uma semana ou 15 dias que eu dei uma primeira mentoria, assim. E eu tive a mesma sensação. Gente, que incrível isso, que doido. troca maravilhosa, porque você estuda um conteúdo técnico para passar para as pessoas e o feedback daquilo te ensina tanto. Caramba, explode assim, né? A mente explode. E uma outra coisa que tá ligado é que a gente não consegue nada sozinho, assim, né? Não Eu não sei adianta. se consegue nada, vai. É muito difícil. Mas, poxa, é tão maravilhoso quando você se permite ter ajuda e com o outro conseguir, com o outro melhorar. E aí que é importante, a parte do orgulho que eu falei lá no início, a gente tá falando de orgulho, né? A pessoa ela tem que saber que ela precisa de outra pessoa. Vamos lá, Letícia. No que você é bom que você pode me ajudar? Para você estar aqui hoje, precisou de 2 pessoas. Seu pai e sua mãe. De vida, para começar, né? Só para você ter uma ideia de como a gente precisa de outras pessoas. Para você nascer, precisou de mais. A não ser que você nasceu tipo de parto, né? Sozinha, a mãe, passa. Mas não. Se não foi o caso, teve um médico que teve que ir ali, tá junto. Então teve 3 pessoas. Ajuda. Sempre tem que ter pessoas. A gente vê em várias coisas, né? Vamos lá. Na parte bíblica, por exemplo. Deus ele nunca pediu para a pessoa ir sozinha. Vai em 2. Verdade. Porque a gente sempre precisa de uma pessoa. Porque se você cair, eu te ajudo a levantar. Você tem, às vezes, alguma coisa dentro de você que eu não tenho. E aí você me ensina, eu aprendo. Tem coisas que... A mentoria é isso. Tipo, a mentoria, para mim, é muito além. Por isso que é até difícil das pessoas entrar na mentoria comigo hoje, porque eu filtro um pouco, não no sentido de, tipo... não é qualquer um que entra. Porque, cara, é aquela frase também que eu sempre achei que era de coach, mas é verdade. Com quem você caminha vai ditar os resultados que você tem. E tem que tomar muito cuidado. Porque não é só porque a pessoa tem muito dinheiro, eu vou andar com aquela pessoa. Não é sobre isso. Tem propósito, tem outras coisas envolvidas. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma história... Eu já cansei de fazer isso. E longe de mim, não é para me engrandecer, mas eu cansei de chegar em projetos e falar bem assim, vou abençoar, não vou cobrar. Porque o projeto é muito lindo, vai tocar vidas, vai transformar vidas, vai alcançar outras pessoas. Então a gente... Mas isso não depende... Se fosse só depender de mim, eu não seria o profissional que teria o projeto. O profissional precisava de alguém, igual você hoje. Hoje você tem lá sua equipe de marketing. Talvez você conseguiria fazer sozinha? Sim. Né? Vai lá, vou apertar o botão de turbinar, vai ter um resultado ali, beleza. Mas não seria da melhor forma possível. Nossa, não, tem muita coisa, não é só isso. Não é só apertar um botão de turbinar. Muita coisa. Gente, é uma ciência mesmo, é uma logística gigante que eu sozinha não dou conta, não. Quando a gente vê os dados lá, a gente fica doidinho. Mas dentro disso, né, a gente falou de erros, acertos. Qual foi a lição mais valiosa, assim, para você, que você aprendeu na sua vida já daí? Pode ser profissional, pessoal, fica à vontade.
Parece que a gente acabou de falar, assim, sobre isso, mas de lição mesmo, foi isso que eu falei, que eu atravessei, né? Antes de você perguntar, eu falei, tem mais uma coisa de precisar dos outros. É uma grande lição. E aí realmente foi para várias áreas, não só para a área profissional. Para a área profissional, principalmente. Eu entendo que desde um atendimento de microfisioterapia, no sentido assim, de melhorar o sintoma de um paciente, eu não gosto de vender essa ideia. Vem, faz uma sessão de microfisioterapia que eu vou te salvar, você vai sair daqui zerada. Eu não gosto de vender essa ideia. Eu sei que ajuda muito, mas eu sei que ajuda muito e que principalmente é importante quando a pessoa vem de uma maneira complementar. Pessoas que têm questões muito crônicas, principalmente, né? Uma pessoa que, igual eu falei antes, uma pessoa que está numa depressão muito profunda, vai fazer só microfisioterapia? Nossa, vem aqui, eu vou te salvar, você nunca mais vai ter nada disso? Não posso ser negligente, né? Dessa forma. Então, toma um medicamento que vai te ajudar, faz psicoterapia que vai te ajudar, vai fazer atividade física que vai contribuir muito com a tua qualidade de vida, cuida da tua alimentação e a microfisioterapia também. Então, tanto de pessoas juntas nessa área para fazer o que eu faço de missão, né? De ajudar as outras pessoas, Sim. como para fazer isso chegar até as pessoas. Então, desde o mais básico, a pessoa que recebe os meus pacientes primeiro para agendar, depois que recebe os meus pacientes na recepção, a pessoa do tráfego pago que ajuda a mensagem que eu quero passar a chegar ao maior número de pessoas possível. Não dá para fazer as coisas sozinha, não. O que eu faço é uma partezinha de um todo. Então, isso dentro da profissão fica fácil falar, mas na vida pessoal também foi uma grande lição, porque eu já tive muito a personalidade, assim, não personalidade, eu já tive o pensamento de, não, eu dou conta de tudo sozinha. Eu sou incrível e eu vou fazer acontecer, e se eu quero, eu consigo sozinha, e vamos lá. E, caramba, é pesado demais, é pesado demais. É pesado. E não fica tão bom quanto. A gente verdade. pensa que sim. Tem aquela fala que eu acho que limita, assim, muita gente mesmo, que quer bem feito, faz sozinho. Quer bem feito, faz você. Depende. Não Quer dá. bem feito? Aprende com alguém, então, que sabe fazer muito bem feito. Não faz sozinho. Sozinho você vai errar, tá bom. Uma hora você vai aprimorar e vai ficar bom nisso. Mas pra que sofrer tanto? Quer bem feito? Pede ajuda. Exatamente. Melhor coisa que tem. Dentro disso aí... Pede ajuda pra pessoa certa, né? Tem que tomar cuidado. Você quer ir? Então tá. Beleza. Se quiser, pode ir. Não, já tá acabando. O que é sucesso para você? Sucesso, para mim, vai muito além de uma profissão bem reconhecida, assim, sabe? É uma parte importante na vida adulta, você ter uma profissão que você faça algo de útil para a sociedade de alguma forma, que se faça algo de útil bem feito, né? Para ajudar o todo, para ajudar as pessoas no geral, assim, servindo, né? De alguma forma. Mas é importante que, enquanto você faz isso, você saiba que tem pessoas que te amam, que as pessoas que você ama estão bem, que no momento que você não está realizando essa missão de ajudar o mundo, seja qual for, né? A missão de cada um, que você tenha ai, meu Deus, essa parte afetiva, um lar, um lazer, acho que sucesso, assim, engloba isso. Profissão é muito importante, né? Eu acho que... Sucesso, um exemplo. Aí é cada um, né? Como você disse, cada um tem uma forma de pensar. Sucesso para mim, por exemplo, é olhar a foto da minha esposa e da minha filha, eu olho aquilo lá, para mim é sucesso. Sucesso para mim não é dinheiro. Dinheiro ajuda a fazer bastante coisa. Mas para mim, a Alisson, sucesso é olhar para minha família e falar, consegui construir a família que eu queria. Tenho uma filha que eu sempre sonhei em ter. Então, consegui construir o sucesso, que aquilo para mim é o sucesso. Né? A gente sabe que a gente está de passagem nesse mundo. Sim. Então, tem coisas que é muito mais importante que o dinheiro que muitas pessoas não dão valor. Talvez até dão depois que a pessoa já não está mais aqui. Pode ser. E aí é muito complicado. Porque
Que daí entra várias questões, que aí nem vamos falar disso, que senão vai até mais longe. E talvez esse sucesso, esse lugar, essa visão, né, essa imagem, vai estar muito relacionado com a história de cada um, né? De onde que cada um saiu. Então, assim, uma pessoa que tudo que ela mais queria na face da Terra era estudar e ela não podia, o sucesso vai ser o dia que ela pegou um diploma da graduação, que era o sonho dela e tal. Então, acho que vai estar muito linkado também com a história, né, de cada um. E é muito louco isso, porque se você parar e pensar nessa linha de raciocínio, tá? Eu concordo com você, mas vamos parar e pensar assim, ó. Tem pessoas que vai lá e se formam em advogado, né? Advocacia, quer fazer isso, pá, beleza. Mas chega, quando se forma, não tá feliz. É isso. Então, tipo assim, beleza. E aí? Eu conheço diversas pessoas que a gente vê por aí que, tipo, eu vi advogado já numa padaria, já vi educador físico num caixa de supermercado, não fazendo aquilo que eles se formaram. Sim, porque muitas pessoas, às vezes, acreditam que a profissão é o que vai salvar. E às vezes não é. Por isso que é importante existir as pessoas que fazem por amor, né? Que realmente gostam daquilo que fazem, né? O dinheiro é uma consequência, com certeza, né? O dinheiro é muito importante, Uma né? consequência mega importante. Né? Não vou falar, nossa, não, vou fazer só para ajudar as pessoas. Com certeza. Tá dentro da missão, tá dentro do propósito, mas... É importante um equilíbrio, né? Exatamente. Não precisa de dinheiro para viver hoje, não dá para viver só do amor, não dá para viver não só dá. do hoje em momento dia não dá pra... de lazer ali. E não dá para viver só em função do dinheiro. Também não. É importante ter um equilíbrio. Se o dinheiro te governar, mano... Pois é. Aí a gente acaba sendo escravo do dinheiro. E, na verdade, é o contrário, né? Eu acredito... Talvez o sucesso esteja ligado nisso, assim, né? Nesse equilíbrio da troca, de você servir, ser reconhecido por isso e conseguir usufruir isso com as pessoas que você ama ou do jeito que te faz feliz. Sim. Né? E continuar conseguindo, servindo, recebendo, usufruindo. Talvez o sucesso está numa junção disso aí, de um equilíbrio disso tudo. Show. Letícia, para ir para a finaleira aí já, agora para profissional. Agora, essa pergunta é muito boa. Aí fica à vontade. Se quiser falar pessoal, se quiser falar para profissional, fica tranquilo, tá? Mas qual o conselho que você dá, ou que você daria para as pessoas aí que estão começando? Nossa, a primeira coisa que vem é, tipo, quem sou eu para dar conselho para alguém? Mas assim, né? Vamos lá. Não só para quem está começando... Para quem tá já na jornada, assim, também, que já começou, que já deu um passo, que já andou um pouco aí, essa noção de que a gente sempre pode aprender mais. Que sempre a gente pode aprender mais. Enquanto a gente está vivo, a gente está se desenvolvendo de uma forma primitiva, assim, para construir o nosso corpo. Ele está se construindo até os 25 anos. Mas depois desse período, beleza, o corpo está construído. A partir daí, a gente continua desenvolvendo ele. Tanto desenvolvimento intelectual, tanto de virtudes, de valores, quanto fisicamente, como de servindo, de fazendo... E aprendendo. Eu acho que um conselho, né? Um conselho para alguém que está começando, um conselho para quem já está na caminhada, tenha essa noção que a gente sempre está aprendendo, que a gente sempre pode aprender com alguém, que a gente sempre pode ser melhor ainda e talvez assim, beleza, então eu tenho que continuar aprendendo até fazer todas as atualizações de microfisioterapia, que é a minha área. Eu tenho que fazer todas as formações técnicas da minha área. Ótimo se você conseguir fazer. Terminou? Não acabou. Vai para outras áreas, agrega. O que você pode agregar nisso? O que você pode aprender que não tem a ver com a sua área, mas estudando sobre aquilo, você vai ter um insight que vai te ajudar a ser melhor ainda no teu trabalho, na sua área. Isso é importantíssimo, né? Um bom conselho. Isso é um bom conselho. Keep learning. Continue aprendendo. Continue aprendendo, afinal, né? Ainda mais... Continue aprendendo porque o mercado sempre se atualiza. Né? Não tem como. A gente tem que... O tráfego que a gente fazia antes, em 2019, não é o mesmo hoje. O resultado que a gente tinha antes não é o mesmo que a gente tem hoje. As técnicas evoluíram muito. Tudo evolui o tempo todo. Tudo evolui. Por que a gente não vai evoluir, né?
Os vídeos que eu olho, que eu fazia e postava há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, então eu falo, meu Deus, como que eu postei isso? Olha isso, como tinha que melhorar aquilo, aquilo outro, nanã. E com certeza daqui a 2 anos eu vou olhar os vídeos que eu tô gravando hoje falando, meu Deus, Letícia, olha, por que você não tinha mais esse acessório? Exatamente. Por que você não editou mais dessa forma? Sempre tá evoluindo, né? Sempre tá melhorando. É isso. Letícia, quero te agradecer por você ter aceito o convite. Foi um prazer, uma honra poder ouvir um pouco da tua trajetória, conhecer um pouco da tua história, né? E conhecer um pouco dessa profissão também, né? Que é muito legal aí, pelo que você falou. E, de verdade, obrigado pelo seu tempo, né? A gente sabe que um dos ativos mais valiosos que a gente tem hoje é nosso tempo. Tem gente que fala que tempo é dinheiro, eu falo que tempo é vida, né? Então, obrigado por ter aceito, por ter disponibilizado aí da sua agenda de estar aqui com a gente, participando do podcast. Foi um prazer, uma honra te receber. Eu que agradeço. E aí, se você quiser convidar as pessoas para te seguir, fica à vontade. Obrigada. Tá? Eu que agradeço o espaço de estar aqui. Eu aprendi e agora amo, né? Falar, é bem isso. É um lugar a mais que algumas pessoas, né, vão conhecer mais de microfisioterapia. Realmente, muita gente não conhece ainda. E só de ouvir as pessoas fazem já uma autoanálise, né? Se não agora, daqui a pouco. Para e pensa, nossa, verdade, será que isso pode estar ligado com o emocional? Verdade, não estou olhando muito para isso. Então, tá aqui, dedicando esse tempo, eu sei que tá ajudando também muitas pessoas. Então, obrigada por esse espaço. Tenho, sim, redes sociais, né? Letícia Carbone, eu tô no Instagram, tenho canal no YouTube, tenho site leticiacarbone.com. TikTok, Facebook, enfim, estamos aí. Estamos nas redes. Depois que você entrar no Instagram, você acha tudo. Mas ou você entrar no site também, leticiacarbone.com, porque eu entendi, olha só que interessante, que muitas pessoas, parece que todo mundo tá no Instagram, né? Muitas pessoas não usam o Instagram, não tem Instagram. E aí eu vi essa necessidade, vamos fazer um site. E aí do site vai direcionando para as outras plataformas que não necessariamente a pessoa precisa ter para ver, né? Tipo o YouTube, por exemplo. Exatamente. Mas então, é isso. Tá acessível. Show. Me sigam. Obrigado. Siga. Tem muito conteúdo interessante lá, eu explico... Enfim, interajo, respondo pergunta, tiro dúvidas. Show. Então Gratidão. Eu que agradeço. Pelo seu tempo também, pela disponibilidade, pelo convite, pela abertura. É isso aí.